Boa noite a todos. Boa noite, Franquinho. Começando mais uma live nesse dia gelado. Boa noite a todos que estão entrando em mais esta live da Matra 12. Hoje com o nosso querido colega, juiz da Vara do Trabalho de Indaial, doutor Reinaldo Branco de Moraes. Boa noite, querido Franquinho. Boa noite, querida Patrícia, nossa diretora de comunicação social. Ó, o Reinaldo já está entrando. Vamos puxá-lo. Hoje teremos uma live muito interessante, eu acho que inédita. Olá, doutor Reinaldo. Olá, doutora Maria Beatriz, como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que prazer em revê-lo, ainda que nesse mundo virtual, né? Pois é, os novos tempos impõem, né? Impõe, é verdade. O pessoal está entrando, Reinaldo. O pessoal está curioso aí com esse assunto novo aí. Com esse teu filhote novo, esse Jump aí. O assunto é bem interessante, O sem assunto é dúvida nenhuma. interessante, olha, até o nosso corregedor aqui, ó. Sinta-se prestigiado aí. Boa noite, Amarildo. Ô, Maria, seja É. bem-vindo. E olha que o Amarildo seleciona a dedo as lives que ele assiste, sabe? Então, pode se sentir privilegiado. Sejam todos bem-vindos. Daniel está entrando. Boa noite, Daniel. Vamos esperar o pessoal chegar devagarinho. Como é que tá aí? Muito frio aí? Como é que tá o tempo? Tá. Época de inverno em Blumenau É frio, não como né? Lages, né? Mas É verdade. o frio também aparece. Saudades de Blumenau. Fui muito feliz em Blumenau. Quase 7 anos morando nessa cidade. 2 enchentes no currículo, já dá para se sentir meio blumenauense. Pois é, eu peguei a primeira de 83 e não fui mais embora daqui. Pois é, eu peguei a 2008 e 2011, que foi, Isso, né? Aquela 2008 foi aquela que teve deslizamento de terra, foi bem no Morro do Baú, foi bem triste, né? E também exato, o muito meu deslizamento. caçula, o Bernardo, é blumenauense, né? Então eu tenho uma lembrança para sempre de Blumenau. Aham, sem Nascido no dúvida. Hospital Santa Catarina. Boa noite a todos. Já vi o Leandro. Leandro, seja bem-vindo aqui prestigiando o papai. O Leandro é meu assistente aqui, qualquer É o teu coisa só. assessor para assuntos aleatórios, é isso? Exatamente. Ah, que bom. Patrícia Santana está aqui, e na pessoa da Patrícia eu já agradeço, né, a Matra, pelo convite, pelas lives que a Matra nos tem propiciado aqui, lives bastante interessantes, de assuntos variados, e ao Kilzer, a Érica, vice-presidente, em especial a doutora Patrícia Santana, diretora de comunicação, o agradecimento de toda a comunidade jurídica aí, porque a Matra vem prestando um belo serviço, né, Reinaldo? Nesse tempo de Sem dúvida nenhuma. lives é onde a gente tem se encontrado para compartilhar conhecimentos, trocar experiências, né? E a gente vê que o prestígio está grande aqui no canal da Matra, no perfil da Matra. Que ótimo. Até porque a época impõe o compartilhar conhecimento dessa forma nova, né? É Que o novo verdade. normal é esse e, pelo visto, Isso. E vai pelo jeito perdurar por um tempo que não sabe exatamente vai até quando. ficar Mas um bom temos que tempo, né, acostumar. Reinaldo? Assim como as Exato. audiências de instrução, né, estão faladas, mas a gente vai ter, eu acho que um bom período aí de coisas virtuais. Então, temos que nos Sim, adaptar e por isso a importância do Jump, né, Reinaldo? também. Também, né? Precisamos nos adaptar de todas as formas, até porque nós, da Justiça do Trabalho, estamos acostumados a essa ginástica sempre que É se faz verdade. necessário, né? Essas novidades, né, Reinaldo? Eu digo, o ministro Luiz Felipe, quando esteve aqui, naquela live falando sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho, ele disse: os juízes do trabalho são muito criativos.
né? Então, é tempo, essa pandemia exige criatividade, a gente tem que exercitar a nossa criatividade. Então, o maior exemplo está aqui, ó, o Jump hoje, a começar pelo batizado, pelo nome, que a gente vai entender de onde é que surgiu esse nome, né, Reinaldo? Né, Sem dúvida. não é o Jap, é o Jump. E assim vai. Reinaldo, a gente já está com quase, são 46 já, pessoas já nos assistindo, já é um bom número, né? Tem respeito a todos que entraram pontualmente. Estamos no horário, né? Já vou fazer a tua apresentação. Nosso querido colega Reinaldo Branco de Moraes, juiz do trabalho, da Vara do Trabalho de Indaial, lagiano, né? E aí tem a Patrícia, aí tem o Daniel, uma turma aí de Lages, marido da Valdete, pai do Leandro, da Sheila, Lilian, Ronaldo. Olha, o Reinaldo teve mais filhos do que eu, olha, isso aí é... 4 filhos, avô da fofa, né? Da Sofia, que completa 5 anos agora. Sofia, Natália. E que eu cismei que o nome dela... Nasceu em Natal, é Natália. Deve vir, a Sofia deve vir, né? Deve vir uma Sofia aí pela frente. Natália, que completa 5 anos agora em agosto e é fã desse vovô aí, né? Nosso convidado é bacharel em Direito pela FURB e foi embora para Blumenau porque não suportava o frio de Lages, né, Reinaldo? Segundo o que ele próprio me contou. E lá conheceu o amor da sua vida, na DET. Começou a trabalhar no escritório de advocacia no 5º semestre de graduação e lá permaneceu num total de 9 anos, quando ingressou na magistratura na honrosa turma de dezembro de 93, junto com a Mina, Alexandre Ramos, Irno, o Biratã, né? Narbal. Narbal. Se esqueço o Narbal, ele me mata. Ele está em sessão, graças a Deus. Hélio Romero também. O Hélio Romero. Então, o Reinaldo é o nosso processualista mor, né? Daqui de Santa Catarina. Um colega colaborativo, dedicado, workaholic ao extremo. Adora uma madrugada, né, Reinaldo? Quantas conversas a gente trava de madrugada. Gostamos, né? Gostamos, Estudioso, nosso pé de valsa aqui, né? Tem baile, tem música, é o Reinaldo lá dançando. Todo mundo quer dançar com o Reinaldo. E ele é o rei de Indaial, como a gente fala, né? Um principado que ele adotou há muitos anos e de onde não sai. Quase 20 anos. Quantos anos? Quase 20 anos. Quase 20 Quase anos, 20. olha só. 2 décadas. Professor de Direito Processual Civil na FURB, na Matra 12 de Florianópolis, Itajaí, Joaçaba e em breve Rio do Sul, né? Uma parceria com a Unidade, um convênio da Matra 12 com a Unidade, por iniciativa do nosso colega Leonardo Fischer, para ocorrer a partir de agora, né? Do 2º semestre de 2020, isso, né, Reinaldo? Vamos ver se a pandemia permite. O curso já começou, né? Foi interrompido momentaneamente. Já começou. Agora em princípio, já. Exato. Também o Reinaldo foi um coordenador pedagógico da EJUD 12, no tempo em que eu tive a alegria de ser vice-diretora, junto com o desembargador Basilone como diretor, num período bastante frutífero, né, Reinaldo, que a nossa amizade se intensificou face aos diversos eventos da EJUD, que tinham a assinatura do Reinaldo na organização primorosa e na didática sempre de alto nível. Então, Reinaldo, seja muito bem-vindo, né? Consegui te trazer para o mundo das lives, inacreditável, nada como o poder de persuasão de uma juíza, né, de 26 anos de sala de audiência. Consegui fazer com que o Reinaldo criasse o perfil no Instagram, se animasse, olha quantas lives, eu disse, Reinaldo, quando é que a gente vai fazer a nossa? Reinaldo, viu? Eu ganhei no grito. Pois é. Então, que alegria te apresentar esse mundo das lives, para falar de um assunto que tu gostas tanto, que é o julgamento antecipado parcial de mérito, né, ou a sentença em capítulos, né, que a gente vai dissecar mais. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. A palavra é tua para essas primeiras considerações. Beatriz, muito obrigado primeiro pelo convite que foi formulado no mês passado, mas eu não tive condições de atender, mas havia prometido que início de junho nós voltaríamos a conversar. E, de fato, o fizemos, tanto que hoje, já no dia 9 de junho de 2020, e é sempre bom constar a data, porque nunca se sabe o dia de amanhã, pode vir uma alteração legislativa, né? E isso acaba comprometendo muitas temáticas daquilo que estamos a abordar. Portaria, verdade.
Exato. Então, muito obrigado pelo convite. Como disseste, é a minha primeira live. Felizmente dormi bem a noite passada. Acho que já estou acostumado um pouco com esses eventos, em razão de tudo que temos vivenciado e presenciado na nossa EJUDE 12, por ocasião dos eventos, né? Sempre vez ou outra algum assunto a palestrar. Na administração passada da EJUDE 12, eu, você e o Basilone, como vários outros colegas, né, estiveram à frente da administração, então tivemos um contato muito direto e intenso em toda a organização. Infelizmente passamos, né, agora aos colegas passamos o bastão, né? Que vieram lá, a Tereza, desembargadora Tereza, né, a Desirê, né, estão comandando junto com outros colegas lá, nossa querida EJUDE 12. Aproveito para agradecer a Matra 12, que nos cede esse espaço, né, para que possamos abordar esse assunto tão importante. Novo, porque foi trazido pelo CPC de 2015, que tem pouco mais de 4 anos de vigência. Mas, em termos de prática, é muito mais novo ainda, porque a sua implementação, agora que nós estamos começando a abordá-lo, a vivenciá-lo. Eu imagino que tu tenha sido o primeiro, né, Reinaldo? Acho que pioneiro. A gente não sabe, pelo menos, de outro colega que tenha utilizado na esfera trabalhista, né? Eu até fiz contato com alguns colegas da área jurídica, informando da live, e até porque o assunto é muito interessante, sem dúvida. Sim. E aproveitei para questionar se os colegas desses outros regionais, algum deles saberia informar quanto ao JAMP dentro do PJE. Sim. Se alguém tinha feito, ninguém soube dizer. Talvez tenha sido o primeiro, mas isso nós vamos abordar mais adiante. Deixa eu só, Beatriz, agradecer também aos colegas Daniel Lisboa e Luiz Fernando Silva Carvalho, nossos juízes também aqui do TRT 12. Daniel está aí. Porque em evento que tivemos na última semana de abril e que durou todo o mês de maio, nós abordamos na EJUDE 12, em razão do ciclo de debates jurídicos, impactos da pandemia, da Covid-19 nas relações de trabalho, temas afins. Nós gravamos vídeos sobre as questões processuais, nós três, e o primeiro vídeo do primeiro painel, dos 5 painéis desse ciclo, nós abordamos essa situação do JAMP. E o nome saiu meio saiu dali. De consenso entre nós três. Até é importante dizer, Reinaldo, que este ciclo, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, a Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, EJUDE 12, fez um ciclo jurídico de debates relacionados à pandemia, várias questões jurídicas, né? Que o doutor Reinaldo fez menção, junto com o doutor Daniel e com o doutor Luiz Fernando, participaram do módulo sobre aspectos processuais, né? Das medidas provisórias, da legislação de emergência. Estes vídeos estão disponíveis na página da EJUDE 12, além destes outros tantos, vale a pena verificar, na página da EJUDE 12 no YouTube. Então, já começando, Reinaldo, antes da gente começar aqui a adentrarmos o assunto da noite, eu tenho uma curiosidade, eu quero saber como é que surgiu esse teu amor aí pelo processo civil e na sequência pelo processo do trabalho. Isso é da época da faculdade, foi posteriormente? Fala um pouquinho aí para nós. Na verdade, foi desde a graduação, Beatriz. Até porque eu tive excelentes professores no direito processual civil, como Gildo Cutne, Eládio Rocha, Haroldo Parse, todos à época juízes estaduais. Alguns depois se tornaram desembargadores, outros acabaram se aposentando antes disso, e o professor Haroldo Parse é advogado, militante ainda aqui em Blumenau. E a didática de todos eles em expor os temas de cunho processual e a forma de alertar a todos os alunos, todas as matérias são importantes, mas não adianta você saber, e muito bem, o direito material, se um problema de cunho processual vier a obstar o exame do mérito daquele pedido no processo. Então, dê importância ao direito processual civil,
E, de fato, eu ouvi aquilo e, como gostei muito da didática também deles, e isso é fundamental, né? Isso atrai muito Quando a o gente tem interesse um do bom aluno pela professor, disciplina. Então, então é de lá que vem o meu amor pelo direito processual, já desde a da época da graduação. graduação. E, Reinaldo, assim, em termos de processo do trabalho, cuja aplicação é subsidiária no processo, né? O processo do trabalho tem aplicação subsidiária do CPC, por força do artigo 769. Eu queria que tu discorresse a respeito de algumas inovações que foram trazidas pelo CPC de 2015 para a área trabalhista. Pois é, Maria Beatriz, na época da vacância do CPC de 2015, eu recordo que nós tivemos um evento da EJUDE 12, em que nós apresentamos inúmeros enunciados a respeito dos vários dispositivos, trazendo novidades, e fora os debates que tivemos nos grupos temáticos para aprovação ou não do enunciado, com vista a levar a apreciação depois na plenária no dia seguinte, plenária que levou o dia todo. Sim. Começou, creio que às 9 horas da manhã, e às 17 horas eu recordo que tive que sair, porque teria um evento no Rio de Janeiro, que eu ia representar a Escola Judicial, e os debates continuaram. Então, nós passamos um dia estudando as novidades do CPC, e realmente são muitas, porque tantas são elas que o legislador sentiu a necessidade de editar um novo código. Não haveria como fazer mais uma mini-reforma dentre as várias mini-reformas que ocorreram durante as 4 décadas, né, de vigência do CPC de 1973, né, era o CPC, né? Quando a gente estudou era 1973, na faculdade. Exatamente. E aí, as nossas raízes em termos de direito processual civil, elas estão calcadas lá no CPC de 73. E vieram tantas novidades que viabilizaram ou obrigaram que jogássemos fora inúmeros conhecimentos que tínhamos, porque foram tantas as alterações que o impacto foi, de fato, muito grande. E os processos do trabalho, como disseste, o artigo 769, nas omissões na CLT, no campo do direito processual do trabalho, usamos o processo civil de forma subsidiária. E o artigo 15 do CPC acrescentou essa aplicação também de forma supletiva. E isso veio a coroar aquilo que a doutrina do processo de trabalho já dizia há muito tempo, ao interpretar o artigo 769 da CLT, que a omissão prevista nele não era só omissão normativa, era também axiológica, ontológica, de forma que, mesmo tendo dispositivo atinente ao processo do trabalho, dispositivos outros, mais novos, mais recentes, do processo do direito processual comum. E aí não é só o processo civil, pode ser o processo penal também. Mas, enfim, qualquer dispositivo mais recente que desse mais efetividade ao processo de trabalho poderia ser trazido como, de fato, já estava ocorrendo antes mesmo da vigência do atual CPC. Mas, se me perguntasse a respeito de algumas novidades, são inúmeras. Num primeiro momento, o TST editou a Instrução Normativa número 39, 2016. Tá? Instrução essa que entrou em vigor na mesma semana que entraria em vigor o CPC. Na verdade, entrou em vigor né, antes da própria vigência do CPC, mas foi na mesma semana. E ali o TST, em quase 20 artigos aproximadamente, estabeleceu quais dispositivos seriam não aplicáveis, aplicáveis com adaptações. E foi muito interessante que o TST tenha feito isso, porque senão nós teríamos enormes dificuldades no país inteiro a respeito de inúmeros institutos quanto à discussão da aplicação ou não. Um exemplo porque era só. muito extenso. Lembra demais. O CPC era muito extenso e eu me lembro que quando ela demorou para sair, né? Justamente como tu falaste, ela saiu na semana e que ia entrar, e a gente já estava desesperado para saber o que era aplicado e o que não era, né? Já. E uma das novidades do CPC atual é o prazo em dias úteis. Sim. Né? Uma mudança completa de direcionamento, que antes se contava o prazo em dias corridos. Isso no processo de trabalho e no processo civil. E quando
da leitura desse dispositivo, eu interpretei num primeiro momento que ele se aplicaria a nós por supletividade, porque não faria o menor sentido o advogado que atua em outros ramos do Poder Judiciário poder descansar o final de semana. Sim. E os prazos estarem fluindo aqui. Mas essa é uma novidade. O negócio jurídico processual é outra que, no primeiro momento, o TST refutou, e agora, em razão da pandemia, o Corregedor-Geral do TST editou ato em que permite a adoção, inclusive como diz o nosso colega Antônio Humberto, o rito processual trabalhista emergencial agora, que podemos utilizar com adaptações, o artigo... O artigo 334 lá do CPC, a prova emprestada com disposição específica, as tutelas provisórias com um disciplinamento completamente novo, e mais voltado ao nosso tema de hoje, Maria Beatriz, a principiologia toda dos primeiros artigos do CPC. E dentre a principiologia que ali consta, os artigos 4º e 6º, que tem relação direta com o nosso tema de hoje, o JUMP. O artigo 4º estabelece que a parte tem o direito a julgamento integral da decisão de mérito, em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. E o artigo 6º praticamente repete essa situação, dizendo que os atores processuais precisam cooperar entre si para buscar essa decisão de mérito e ainda acrescenta de forma justa e efetiva. Nunca esteve tão vigente esse artigo, né, Reinaldo? Né? Em tempos de pandemia, né? Nunca falamos tanto do princípio da cooperação, né? Exatamente, cooperação em todos os sentidos. E a cooperação é de todos os atores. De todos os atores. Não é a cooperação só do juiz com o advogado, é do advogado com o juiz, do juiz com as partes com advogados, do MPT, de todos que atuam no processo. Todos os partícipes do processo, Exatamente. E esse princípio da primazia da integral decisão de mérito, que tem o seu princípio matriz nesses dois artigos, no 4º e no 6º, no próprio código ele tem, no mínimo, mais 10 dispositivos, porque ali está o princípio gênero, tem mais 10 dispositivos tratando de espécies desse princípio. E uma dessas espécies é o JUMP que nós vamos tratar hoje. Tá, então entrando no JUMP, Reinaldo, eu sei que tu já antecipaste, dizendo que tu, o doutor Luiz Fernando e o doutor Daniel foram os pais da criança, né? Do símbolo, do nome, JUMP, né? Do nome, não do então, instituto. Vamos lá. O que é o JUMP, né? Que instituto processual é esse, em breves linhas? E por que JUMP, né? Onde está previsto e por que o JUMP surgiu? Vamos lá. Ok. Primeiro, por que JUMP? O nome, julgamento antecipado parcial do mérito. Nós só invertemos as letras M e P. Por questão de sonoridade. Em inglês, né? Como Narbal quis dizer. Nada. Nada. Na verdade, é uma sigla para não ter que repetir o nome por inteiro, julgamento antecipado parcial do mérito. Né? Então, ela é uma sigla imprópria e por questão de sonoridade ela foi escolhida, e assim foi batizado, e a nomenclatura já pegou entre nós, colegas aqui do Estado, e certamente vai ser adotada daqui para frente. Mesmo porque seria muita cacofonia o JAPME, né? JAPME. Fica muito difícil de pronunciar e vai... Né? Eu estava tentando fazer alguns JAPME, parece uma palavra japonesa, JAPME não dá. O JUMP é mais simpático, realmente. Exato. E é importante lembrar, Maria Beatriz, que a doutrina, na vigência do CPC de 73, já discutia que não fazia o menor sentido o juiz ter que aguardar para, em uma decisão única, que seria a sentença final, analisar todos os pedidos quanto ao mérito, se alguns pedidos em relação ao mérito já estavam aptos, já estavam maduros para ser julgados. Por que não poderia haver esse fracionamento no julgamento? E exatamente em razão desses debates doutrinários, por ocasião do projeto de lei
que depois se tornou o novo CPC, essa temática veio à tona. E aí havia duas posições a abordar o tema. Havia consenso que precisava ser modificado o que estava no CPC anterior, no sentido de sentença uma, única, para julgar todos os pedidos em um mesmo momento. Já era consenso que o fracionamento era necessário. Ou seja, aqueles pedidos maduros, que não dependem mais de prova nenhuma, por que não são julgados de imediato? E aqueles que dependem ainda de outras provas aguardam e serão objeto de uma sentença final. Até esse propósito a Desirê comentou ali, né? Temos que dar efetividade ao processo do trabalho, é exatamente isso, né? Para isso veio o JAMP, né? E o JAMP, olha só, ele não veio dentro do processo de trabalho, ele veio dentro do processo civil. Sendo que no processo civil, a regra não é a cumulatividade de pedidos, como é no processo do trabalho. Claro, tá? Sim. Então, eu até pedidos comentei... de A a Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, é só no processo de trabalho. Exatamente. Aí eu até comentei naqueles debates que eu, o Daniel e o Luiz Fernando tivemos, gravamos para a escola, e como tu disseste, estão disponíveis no YouTube. Eu até comentei na época que o Instituto tinha muito mais a feição do processo de trabalho do que do processo civil. Verdade. Pela cumulatividade de pedidos. Sim, ele é muito mais lógico, né, no processo do trabalho. Verdade. Até porque a regra no processo civil, a regra é um pedido. É um pedido, E eu sei disso porque eu vim da advocacia, advoguei lá, então tenho esse conhecimento de lá. E quando há mais de um pedido lá, normalmente são pedidos atrelados a um mesmo fato. Né? Como uma rescisão de contrato, acumulado com devolução do bem, mais uma multa, mais um dano moral. Né? Então lá não será de tanta aplicação, quer me parecer, como é para nós no processo de trabalho. Sim, e são pedidos acessórios ao principal, né? Normalmente. Às vezes, aqui sim. não, aqui a gente tem pedidos autônomos entre si. Exatamente. Né? Tá. Reinaldo, quando o JAMP pode ser utilizado? E aqui eu já emendo te perguntando, ele pode ser realizado de ofício pelo juízo ou ele necessita que a parte provoque a utilização pelo juiz? Ele pode ser utilizado nas hipóteses previstas em lei. O JAMP ele está no artigo 356 do CPC. Resumidamente, o que diz aquele dispositivo é: se houver revelia, se não houver necessidade de outras provas, ou se houver pedidos incontroversos ou parcela de pedidos incontroversos, resumidamente são essas as hipóteses, é cabível o JAMP. Porque em todas essas hipóteses que eu comentei, não há necessidade de aguardar produção de qualquer outra prova, porque esses pedidos estão aptos, estão maduros, né, ao exame. Sim. Então, a utilização se dá nessas hipóteses. Pode existir, Reinaldo, mais de um JAMP no processo? Ou tem uma limitação? Pode ter mais de um? Quantos? Infinitos JAMPs? Não tem previsão, não tem limitação legal. E como nós sabemos, considerando que no processo do trabalho a regra são vários pedidos, muitos completamente autônomos entre si, né? A quantidade de JAMPs ela é infinita. Durante o processo, por exemplo, na primeira audiência, o pedido 1, o demandado, na sua defesa, reconhece que deve, mas não paga porque não tem dinheiro e também não quer fazer acordo. O pedido 2, ele contesta, e aí depende de dilação probatória. O pedido 3, ele também contesta e depende de dilação probatória. Então, em relação ao pedido 1, é possível o JAMP. Após a audiência instrutória, o pedido 2 pode estar apto a
Travou, voltou, eu acho. Tá me vendo, Reinaldo? Tá Isso, ouvindo? estou Ele vendo, deu uma estou vendo. Travou um travadinha. pouquinho, então, É, então repito o que eu travou, estava mas falando. voltou. Era questão da Perfeito. conexão. Isso, Então, perfeito. No na caso de realidade, assim, três. ó, até é importante dizer que, Reinaldo, a Ângela, né, inclusive a nossa colega Ângela Conrad, já está fazendo em relação àqueles temas, né, que estão sobrestados por causa de repercussão geral, os demais pedidos podem ser objeto do JUMP, né? A gente já tem colegas como a Ângela lá em Joaçaba já fazendo. Exatamente. Essas situações de pedidos que estão afetados em instâncias superiores, seja no âmbito de regionais, do TST ou mesmo no STF, e nos quais houve suspensão local ou nacional do exame deles, os outros pedidos do processo que não estão suspensos nem afetados, eles podem Que já estiverem ser, maduros, né? Se já maduros, exato, podem os ser objeto de maduros, julgamento. exatamente. Então, o Tá. JUMP serve também para essa finalidade. Outro dia, Reinaldo, a gente naquele debate do Antônio Humberto, né, promovido pela ENAMAT, sobre as audiências de instrução, o Antônio Humberto falou rapidamente e alguém comentou lá no chat, Falou. né? Ah, mas não é possível fazer o julgamento antecipado parcial de mérito porque o PJE não permite. E aí, Reinaldo, o PJE já permite, que a gente sabe, né, porque já está fazendo. E quando que ocorreu essa mudança aí? Fala para nós. Essa mudança veio na versão do PJE 2.5.2, que foi instalada no Regional Catarinense em fevereiro de 2020. Ou seja, recentíssimo, né? Recentíssimo. Até porque essa versão, salvo engano, ela foi instalada antes no TRT4 e em um outro regional do país. Eu acho que nós fomos o terceiro ou logo Foi logo no em seguida. começo. Exatamente. E eu notei que tinha, quando da conclusão do processo ao magistrado, além do campo sentença, existia ao lado a nomenclatura sentença parcial. E aí, quando eu, o Luiz Fernando e o Daniel estávamos definindo os temas de cunho processual a abordar, eu comentei com eles que havia esse campo. E fiz contato com a uso do nosso tribunal, falei com o diretor de secretaria para ver o conhecimento que ele tinha também, era novidade para todos. Ninguém tinha se dado conta, ou quem se deu conta sabia que tinha aquele campo, mas não sabia, se clicasse ali, o que ocorreria dali para frente. Uhum. E a informação que eu tive da uso é que eles também não sabiam. O campo estava ali, até porque o PJE é nacional. Sim. Né? Ele não é local, ele não é de cada regional. A gente tem essa ele é do CNJ, isso, né? Sim. Exato, é do CNJ, então o campo existia. Logo era possível, né, o julgamento antecipado parcial do mérito, que na área trabalhista é sentença parcial ou sentença em capítulo, mas o que iria acontecer dali para frente, só clicando ali, fazendo a primeira sentença para ver o que ia acontecer. Então o Reinaldo sabe. E aqui eu vou aproveitar já pegar um gancho da Karen Becker. Ela disse assim, ó, ela pediu para perguntar como é que faz esse fracionamento no PJE. Aí a gente já antecipa essa explicação para agora, Reinaldo. Explica aí para a nossa amiga Karen. Esse é o grande problema. O procedimento como um todo para a sentença parcial, ele não está completo no PJE. Existe o campo próprio, como eu disse, para a conclusão do processo com vista à sentença parcial. A sentença é proferida em um processo que continuará em relação aos pedidos que não serão objeto dessa sentença parcial. Então, ele continua na fase de conhecimento. E no curso desse processo, em fase de conhecimento, sai essa sentença parcial dos pedidos maduros. A recorribilidade é dentro do próprio processo. Uhum. Mas o grande problema do JUMP no processo de trabalho no PJE reside nisso. Foi aberto o fluxo procedimental para a sentença parcial até ela. A partir dali, ou seja, se houver recurso, como fazer? Se não houver recurso e transitar em julgado, se a sentença for não liquidada, precisa primeiro liquidar. Se for liquidada,
já dá para executar. Mas como liquidar ou executar em um processo que está em fase de conhecimento quanto aos pedidos não maduros? Os E demais, aqui reside o grande problema procedimental do fluxo no PJE, porque não existe. E como eu expus na primeira sentença parcial que proferi, e até senti a necessidade de explicar o Instituto, claro. e qual seria o procedimento na sequência, até porque não dá para usar o procedimento do CPC. Não dá para botar a situação é um pouco diversa. Não dá para dizer não dá. prossiga a secretaria. Não dá. Então, na sentença, a secretaria e entra de férias. Não dá. Então, na sentença parcial, já deixei claro às partes que se não existisse uma regulamentação pela Corregedoria Local ou pela Corregedoria Nacional, quando do trânsito em julgado, ou se houvesse RO, quando da interposição do RO, eu só tinha dois caminhos a adotar. Se não houvesse recurso, aquela sentença parcial transitaria em julgado. Eu cadastraria um novo processo com a classe processual cumprimento de sentença, que é exatamente essa a hipótese. Aquilo que transita em julgado, você cumpre, seja precisando liquidar antes ou indo direto para a execução, se já é liquidado. Mas você cumpre. Foi o que aconteceu nesse caso. Como não houve recurso, eu cadastrei o processo novo, determinei que a secretaria protocolizasse um novo processo com a classe judicial cumprimento de sentença, e aquele processo, sempre que você cadastra um processo nessa classe judicial, Maria Beatriz, cumprimento de sentença, o PJE vai te perguntar no primeiro despacho que você proferir lá, ou melhor, já no cadastramento desse processo, ele está vinculado a qual processo? Sim. Se é cumprimento de sentença, qual é o número do processo a que ele está vinculado? Exatamente. E quando o processo vem conclusos, ele vem concluso na fase de conhecimento. E você tem que proferir aquele despacho que o PJE obriga, considerando que esse processo está vinculado a outro, reconheça, dê uma decisão que está conexo e aqui a competência é tua. Porque onde houver foro, o juiz vai ter que dizer, veio para a minha vara, senão iria para outra vara. Olha só, olha a responsabilidade, né? Tá, então... Sim. E aí, Reinaldo, dessa decisão, né, tu já antecipasse, cabe recurso de imediato, né? Tu me disseste, claro, no teu caso não houve recurso, transitou em julgado. Mas essa recorribilidade pode ser diferida? A parte pode aguardar a decisão final para aí sim recorrer dessa parte do jump e da parte final? É interessante que, em se tratando de jump, nós somos obrigados a olhar, Beatriz, a previsão de onde ele veio, que é o CPC, e nós vamos ter que fazer as adaptações ao processo do trabalho, porque ele não está previsto dentro da CLT e não tem uma regulamentação específica. Tá? Tanto que o artigo 5º da Instrução Normativa 39 do TST reconhece como aplicável ao processo do trabalho o JAMP, o julgamento antecipado parcial do mérito, e o TST acrescenta nesse artigo 5º da resolução da Instrução Normativa 39 de 2016, que trata-se de sentença e o recurso é o ordinário e é de imediato. Então, o TST, nós sabemos que a instrução normativa do TST ela não é de cunho obrigatório, ela é de cunho orientativo, mas o TST já deu a linha de pensamento. Tá? E qual é a diferença que tem do JAMP lá do processo civil do nosso? Lá é decisão interlocutória, por vontade legislativa. O legislador não quis prever que no caso de decisão de mérito parcial, caso do JAMP, que haveria sentença, que seria sentença, esse pronunciamento do juiz, e que o recurso seria por apelação. Ao contrário, lá no CPC, a definição de sentença é se do ato decisório não sobrar nenhum pedido a ser analisado, é sentença porque pôs fim à fase
do procedimento comum, que está no artigo 203, parágrafo 1º do CPC. E o parágrafo 2º define decisão interlocutória por exclusão. Todo ato decisório que não importar em a fase do procedimento comum é decisão interlocutória. E no caso específico do JAMP, né? Lá cabe agravo de instrumento, e o agravo de instrumento, como sabemos, lá é protocolizado direto no tribunal. Sim. Então, olhe que o Instituto... E aqui, se a parte se vale, já que ela está utilizando o CPC, e ela se vale do agravo de instrumento, dá para receber pelo princípio da fungibilidade como recurso ordinário, se fosse recurso ordinário? O que tu pensas? Ou o princípio da fungibilidade, há muito tempo, desde o CPC passado, se admite a sua aplicação, né, em se tratando de recurso, mas a exigência da doutrina que havia antes, ela continua a existir. Os mesmos requisitos para o recebimento do recurso. Primeiro, a tempestividade. Não haveria problema que o nosso prazo de agravo de instrumento e de recurso ordinário é o mesmo, 8 dias. Tá? O requisito da tempestividade está preenchido. Okay. Mas os outros 2 requisitos, a dúvida objetiva, ou seja, não pode ser uma dúvida só de quem está recorrendo, qualquer um teria essa dúvida, e também que não haja o erro grosseiro, fica difícil de reconhecer que que estariam presentes esses 2 requisitos, porque a instrução normativa do TST já assentou isso, inclusive, antes do início da vigência do CPC. E quem atua na área do processo de trabalho não pode dizer, eu não conheço as instruções normativas do TST. Aliado a isso, quando do JAMP no processo do trabalho, e como se trata de uma sentença, lá vai constar condenação em custas, vai constar o depósito, o valor provisório da condenação, então não tem como dizer que... Claro, porque no agravo do instrumento não teria o depósito recursal que o recurso ordinário exige, né? As custas de depósito recursal ali, no caso. Então, cabendo o recurso ordinário na sequência, cabe à parte formar depositar, né? Efetuar o depósito recursal e efetuar o pagamento de custas em relação ao JAMP. E depois, quando da sentença final, que essa é a grande pergunta que eu vi várias pessoas perguntando aqui, no processo com o JAMP, tem outro depósito recursal? Em que valor, Reinaldo? Como é que se processa isso? Beatriz, em 2016, na semana anterior à entrada em vigência do CPC, eu participei do primeiro FNPT em Curitiba, Fórum Nacional de Processo do Trabalho. E o objetivo do fórum era estudar exatamente o CPC e no que ele seria aplicável ou não ao processo do trabalho. Existiram outras 4 edições desse Fórum Nacional de Processo do Trabalho, até que o ano passado ele foi unificado ao FPPT e surgiu daí um fórum único. Em todas as edições do FNPT, em grupos temáticos, houve aprovação de enunciado no sentido de, havendo um depósito na sentença parcial e sendo no teto, quando da sentença final, não tem outro depósito. Em uma edição, o enunciado era nesse sentido. Na edição seguinte, o enunciado é nesse sentido inverso, que cada sentença, seja parcial, seja a total, tem o seu depósito recursal, conforme a legislação vigente no momento do respectivo recurso. Detalhe, nenhum dos enunciados foi aprovado, porque a exigência era de 2/3 para a aprovação e nunca se atingiu 2/3. Então é um tema extremamente polêmico, até porque não tem previsão legal específica para o processo de trabalho. Nós precisamos olhar o instituto que está sendo importado do processo civil, mas eu sempre tive muito clara a seguinte situação. No processo civil, a decisão de mérito parcial comporta agravo de instrumento. O agravo de instrumento é protocolizado no tribunal e existe preparo, que é o preparo das custas. E o processo continua. Quando sai a sentença, analisando os outros pedidos, a sentença final, se houver apelação, haverá o preparo da apelação também. Então,
Importando o Instituto de lá para cá, a única coisa que eu vejo de diferente é a recorribilidade, que é diferente porque para o TST se trata de sentença parcial e não de decisão interlocutória parcial, e cabe RO imediato, e existe um RO depois da sentença final. Então, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos é a minha visão, mas há que se respeitar os entendimentos em contrário. A cada ato decisório, a recorribilidade deve ser exigida conforme a legislação vigente naquele momento. Ou seja, e se lá no processo civil... um depósito recursal para cada sentença, seja a sentença do JUMP e a sentença depois das matérias remanescentes. Uma pergunta que foi feita aqui pela Andréa Passo, reproduzida pela minha querida colega Paola Krieger, que é advogada aqui em Florianópolis, é se já foi observado o teto do recurso ordinário, nessa primeira do JUMP, se depois, mesmo assim, tem que haver uma complementação ou se já está... Mas eu acho que tu já respondesse no sentido de que para cada sentença dessa tem que ter um depósito recursal respectivo, é isso? Isso, na minha linha de pensamento, a cada ato decisório é a exigência do preparo conforme o ramo do Poder Judiciário onde o JUMP será utilizado. E como eu disse, lá no processo civil haverá 2 preparos. O preparo do agravo de instrumento, para atacar a decisão de mérito parcial, e depois o preparo da apelação. Até porque a própria legislação processual civil já tem a previsão das isenções de preparo, seja a isenção total, no nosso caso da área trabalhista, né, a reforma trabalhista trouxe a dispensa total de depósito recursal em algumas situações, trouxe previsão de depósito recursal pela metade em outras. Então nós já temos, na minha visão, o instrumento próprio a definir se haverá ou não preparo na área trabalhista, sendo que o preparo nosso abrange tanto custas como depósito recursal. E, aliás, como bem sabemos, a natureza do depósito recursal é dúplice. Primeiro, para efeito de recebimento do recurso, sob pena de deserção. Segundo, garantia de futura execução. E o fato de ser utilizado o JUMP, em cada sentença parcial, olhando sob a ótica do processo de trabalho, existe condenação em custas, existe definição provisória de condenação e para quê? Para todos os fins e efeitos de qualquer sentença. Essa é a minha interpretação, mas respeito os entendimentos contrários no sentido de, se no primeiro RO, aquele objeto da sentença parcial, atingiu o teto máximo, a outra interpretação seria, como se trata de um processo único, e atingindo o teto máximo, haveria recurso sem depósito recursal. Mas detalhe, se for esse o entendimento, as custas, se no primeiro RO não atingiu aquele limite previsto no caput do 789, lá, 4 vezes o limite, elas precisam ser complementadas. Mas nós vamos debater, Beatriz, com certeza, durante muito tempo, este assunto e vários outros que o Instituto apresenta uma gama infinita de questionamentos que nós vamos ter que interpretar. Eu achei interessante aqui uma observação, Reinaldo, da Lilian Gray. Ela fala assim, até porque se o reclamante teria faculdade de ajuizar um processo para cada pedido, e assim sendo, o reclamado teria que fazer um depósito recursal em cada processo. É uma linha consentânea com o que tu defendes, né? Realmente, que se são 2 processos distintos, 2 decisões de mérito distintas, né? Caberia, mas eu, como tu, eu penso que a gente vai ter, acho que muita discussão ainda em relação a isso. Prosseguindo, Reinaldo, aqui, pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos e eu vou derrubar a live, que eu já combinei com o Reinaldo. A gente está nem na metade, Reinaldo, das perguntas que a gente Não, mas nós já adiantamos vários assuntos. Eu te falei, Então, a gente vai até 21h20, mais ou menos, eu derrubo a live. Pessoal, permaneçam, porque tem muita coisa ainda para a gente debater aqui. A live está muito boa. Reinaldo, cabe execução provisória dessa sentença parcial? E como é que ela se processa? Em autos apartados? Em relação à execução provisória,
da sentença parcial no processo de trabalho, nós temos classe judicial própria no PJE, o EX provas, né, execução provisória. Então, se houver recurso em relação à execução provisória, não haveria a menor dificuldade. A dificuldade está em processar aquele recurso, porque, como nós bem sabemos, quando você recebe um RO e remete os autos ao tribunal, você não consegue praticar mais nenhum ato naquele processo. Então, se houver o RO, é imperioso que se protocolize um novo processo, a fim de que nele os atos subsequentes, sejam o processamento do RO, ou, como eu disse anteriormente, se não houver RO, utilize o cumprimento de sentença, que cabe à liquidação, à execução. Claro que outros probleminhas surgirão no curso dessa tramitação, mas... Se fosse fácil, não estavas aqui, né, Reinaldo? Se tivesse isso completamente desenhado, nós não teríamos nenhuma dificuldade. Matéria para live, né? Não tinha material para live. Mas assim, Reinaldo, aqui tem muitas perguntas aqui, eu acho que foi a Lola, boa noite, Lola, que foi nossa, né, que foi assessora da doutora Gisele há muito tempo, hoje está advogando. Minha diretora de secretaria também. É verdade, é mesmo. Sendo o caso de desmembramento, né, aqui ela pergunta, esse desmembramento vai gerar um novo número de processo? Vai ser um processo incidental, autônomo? Como é que será esse desmembramento, Reinaldo? O PJE, Beatriz, só tem uma classe judicial para ação incidental, que é a oposição. Então, quando do cadastramento de novo processo, seja para cumprimento de sentença, seja o cadastramento de um novo processo para receber o RO, processar ele ali e depois praticar os atos de liquidação e execução, nas duas hipóteses, cumprimento de sentença ou outra ação, nos dois casos será um novo processo. Não tem outra solução hoje dentro do PJE. Hoje dentro do PJE. A previsão do CPC é no sentido de que liquidação e cumprimento dessa sentença parcial seja realizada em autos suplementares. Essa é a previsão legal do CPC. Mas o PJE não tem autos suplementares. Tem essa previsão. Ainda não, né, Reinaldo? Não. Porque ninguém tinha ainda feito não. o jump, né? Ainda não. Quem sabe, né? Quem sabe mais para frente, né? Reinaldo, a gente já está quase 9h20. Eu vou fazer assim, eu vou derrubar, tá? A live, já vou deixar com uma nova pergunta, né? Então, esse novo processo vai iniciar em qual fase? Conhecimento, liquidação, se a sentença ainda não estiver liquidada, ou na execução se liquidada? Essa pergunta, pessoal, depois dos comerciais. Voltem, a gente vai derrubar. Esta live, estão perguntando, sim, vai ficar salva aqui no IGTV da Amatra 12. Aguardamos todos, já voltamos. Ok. Estamos retornando na parte 2 da live com o juiz Reinaldo Branco de Moraes sobre o julgamento antecipado parcial de mérito. Vamos aguardar o doutor Reinaldo entrar. O doutor Reinaldo já entrou. Vamos chamar o doutor Reinaldo. Voltamos todos. Sejam novamente bem-vindos, pessoal. A primeira parte já vai ficar salva no IGTV da Amatra 12. Voltando, doutor Reinaldo, que bom que tu não te perdeste em Blumenau. Não, tem assessoria aqui. Ah, tem assessoria, né? A assessoria está pronta. Tá a posto daqui. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está voltando. Né? Ok. Só para... A live está boa, pessoal, né? Nada como o doutor Reinaldo e a sua didática. É sempre um prazer. O tema não é nada fácil.
É sempre um prazer te ouvir, Reinaldo. É impressionante como, sabe, passo a passo, a gente vai aprendendo, vai se conscientizando que o jump é bom, é legal, é diferente. É totalmente E, diferente do e que aqui a gente, vimos até hoje. eu vou contar um pouquinho dos bastidores. Numa dessas madrugadas, o doutor Reinaldo me fala assim: Beatriz, a partir de amanhã, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu disse, meu Deus do céu, o que que vem pela frente? Esquece tudo que tu fizeste como magistrada até agora. A partir de agora, eu disse, meu Deus, aquilo ficou a noite inteira, né? Reinaldo, conta mais. Não, mais eu não digo. Mas ele não sabia que o doutor Daniel, acho que está aqui, já tinha jogado lá, dado um spoiler lá no grupo dos titulares, né? E eu, muito perspicaz, voltei e disse, não, eu li alguma coisa lá naquele grupo, voltei. Resgatei todas as mensagens e acho que às 2, 3 da manhã eu falei para o Reinaldo, descobri. Descobri, né, Reinaldo? A Patrícia Exatamente. disse, ele disse o mesmo para mim. Ele fica, né? De madrugada ele fica em holocubrações. Aí a gente não consegue nem dormir mais, né? Preocupado. Mas deixa, eu me vinguei tanto que hoje, né, consegui trazê-lo aqui Pois na live, é, viu? pois é. Mas isso, Reinaldo, o Instituto é realmente... a gente já está com um bom número aqui, o pessoal já está voltando. Sim, já Então, retornaram. vamos lá. Eu tinha Vamos lá. finalizado a primeira parte te perguntando, então, que esse novo processo iniciaria em qual fase processual? Conhecimento, liquidação, se a sentença parcial já tivesse liquidada, ou na execução, se ela já tivesse liquidado. Vamos lá. O cadastramento desse novo processo, seja cumprimento de sentença, ou seja o cadastramento de um processo similar àquele, digamos, que estejamos em uma ação trabalhista de rito ordinário, então protocoliza uma outra ação trabalhista de rito ordinário, em ambos os casos, esse protocolo entrará como ação de conhecimento. Em ambos os casos, tanto no cumprimento de sentença, como no cadastro de uma ação trabalhista desmembrada em relação a esses pedidos maduros que foram julgados. E a dificuldade que eu enfrentei já no primeiro JUMP, em que não houve recurso, como eu expus anteriormente, quando da protocolização do cumprimento da sentença, esse protocolo se dá mediante processo de conhecimento. E no primeiro despacho em que você reconhece a vinculação com o processo matriz, ele já entra automaticamente na fase de execução, ainda que a sentença parcial não esteja liquidada. E nesse caso, eu encaminhei ao perito, que era não liquidado, ele apresentou o cálculo, voltou, o prazo agora inclusive está... eu abri o prazo lá do 879, parágrafo e como é que de 8 dias úteis para manifestação. Eu já ia perguntar para ti, assim, né? O pessoal está muito curioso com relação a esse JUMP, mas já informaram aqui o número do processo na live, da parte 1 da live. Eu vi que já informaram. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi para as partes desse processo, os advogados, como é que foi a receptividade desse novo instituto aí, nesse teu processo aí, Dindael? Nesse caso, o advogado da parte autora invocou o artigo 356 do CPC, requerendo o julgamento. Esponte como sua se tratava... ou sugestão de algum juiz ali de Indaial? Não, nenhuma sugestão minha, foi a ato de iniciativa mesmo do procurador. Mesmo? Era advogado de lá? Era advogado de fora? Não, advogado em Indaial, doutor Joacir Aldo Gadotti. Isso. Bacana. Ele fez o requerimento, doutor Joacir Aldo Gadotti. Eu acho que ele está por aqui, não está? Aqui na live? Eu me lembro de ter visto, não sei. Talvez esteja, né? Vamos lá. Acredito que está. Ontem, naquele teste que fizemos, ele inclusive entrou. Então, acho que ele estava. Então, ele deve estar aí. Vamos lá, Prestigiano está assistindo. Ó, já me disseram aqui, está assistindo. Então, vamos lá, Reinaldo. Aí, houve esse requerimento? Houve o requerimento. E como eu percebi que o processo... os pedidos que estavam maduros realmente não precisava nenhuma dilação probatória, até porque era uma discussão de saldo de fundo e garantia não depositado, 40% do fundo, e mais a multa do 477, vinculado ao não pagamento das
rescisórias com 40%, ou seja, matéria completamente de direito. Eu trouxe o processo conclusos para a sentença parcial, proferi a sentença parcial, foram intimados, não houve recurso, e aí eu cadastrei um novo processo com a classe judicial cumprimento de sentença, e é nesse processo que agora prossegue a liquidação e prosseguirão os atos subsequentes. E nesse processo matriz, o único pedido que remanesceu foi um pedido de adicional de periculosidade, cujo processo ainda está com o perito, para ele designar a perícia. Enfim, o JAMP acelera o andamento do processo, sem dúvida nenhuma. E ele também, eu acho que pode estimular uma conciliação, né, Reinaldo? Tu não pensas assim? Porque à medida que o juiz julga esses pedidos e remanesce apenas um, como nesse adicional de insalubridade, talvez as partes vejam, né? Até o processo fique mais fácil de compreender os riscos, já tendo uma sentença com relação a alguns dos pedidos. Isso pode estimular uma conciliação, né? Tenho a impressão que sim. Até porque antes do JAMP, a praxe, o costume era da parte autora formular os pedidos em um processo único, e mesmo os pedidos maduros não podiam ser julgados, havia necessidade de aguardar. Agora, com o JAMP, essa necessidade de analisar todos os pedidos em sentença única deixa de existir. Verdade. E deixa de existir não por vontade da parte ou do juiz, por vontade do legislador. E aí as dificuldades nossas no processo de trabalho são aquelas que nós estamos debatendo, para fazer as adaptações que o PJ exige. E em tempos de pandemia, em que a gente está discutindo audiência de instrução por teleconferência, se mostra um instrumento muito importante, né? Tem uma pergunta aqui da doutora Carla, perguntando assim, o senhor vê a necessidade de intimação das partes, informando que haverá JAMP para evitar uma decisão surpresa? O que tu pensas? Entendo sim. Entendo que seja altamente prudente isso, até porque quando da intimação das partes, pode uma delas ou ambas expor motivos que não viabilizariam o JAMP. Algum detalhe, às vezes, que o juiz não percebeu. Por exemplo, esta semana eu me deparei com um processo em que a parte autora postulava diferenças salariais, era um pedido, e o outro era um pedido de periculosidade. Como a base de cálculo da periculosidade pode ser o salário base do trabalhador, aí dependendo as discussões jurídicas, nesse caso não seria possível esse desmembramento, porque um pedido está atrelado ao outro. Verdade. Então nós temos que tomar cuidado com essa situação de eventual prejudicialidade entre pedidos, e oportunizando que as partes se manifestem, elas tanto vão verificar a conveniência de buscar uma composição total, né, e eu acho que nesse sentido é importante que principalmente quem presta assessoria empresarial se dê conta dessa situação, porque enquanto antes se ganhava com o tempo, às vezes, pela necessidade da sentença única, agora o juiz informando que tem a possibilidade da sentença parcial e oportunizando a manifestação e já razões finais a respeito desses pedidos maduros, e inclusive indagando se há interesse em designação de audiência para composição, para conciliação, né? Inclusive o Daniel Lisboa tem despacho nesse sentido. Né? Não havendo essa manifestação, foi assegurado o contraditório prévio, foi permitido a composição diretamente entre os patronos, o juízo se coloca à disposição para realizar uma audiência telepresencial, e se nada disso surte efeito, nós vamos ter o desmembramento do processo via JAMP. Mais um dos motivos para não ver essa resistência às audiências de instrução telepresenciais. Né? Talvez a gente possa agregar também esse. Reinaldo, deixa eu só te perguntar. Um detalhe, Maria Beatriz, só para que eu não esqueça, quando ocorre esse fracionamento, note que aquele pedido que já foi julgado, ele deixa de existir para efeito da sentença final lá na frente. Isso simplifica a própria instrução dos pedidos remanescentes. Verdade. Então, também sob essa ótica, também ele salutar a todos os atores do processo. Ele otimiza o andamento do processo, ele dá objetividade a uma futura audiência de instrução,
E a gente consegue fazer um saneamento, né? Aquele saneamento que a gente muitas vezes fazia na audiência, consegue se fazer fora dela, né? Ô, Reinaldo, seria um caso, deixa eu dar boa noite primeiro para o meu querido colega Narbal, que acabou de entrar depois de uma sessão com 70 sustentações. Viu, Narbal? A gente fez a segunda parte aqui para poder ter a tua presença aqui na Jump. Doutora Cláudia Prudêncio, seja bem-vinda, querida, presidente da CAASC, que sempre nos prestigia aqui. E ficou para trás, Reinaldo, uma pergunta aqui, ó. Seria o caso de Jump se o juiz, ao receber a petição inicial, antes da citação, intimasse o autor para desmembrar a ação? Pois é. Existe o Jump, vamos dizer assim, como nós estamos inventando nomenclaturas, né? O Jump é uma delas. Raiz. Isso. Vamos dizer que o Jump tem o preventivo e o repressivo. O preventivo seria, antes de determinar a citação do demandado, o magistrado olhar a petição inicial e ver se não é o caso já de permitir à parte autora que desista da ação em relação àquele pedido que é mais simples, tem uma tramitação mais rápida, ou o juiz coloca que ele praticará o Jump antes de determinar a citação. Quero me parecer que isso é perfeitamente possível, porque se no curso do processo é possível a utilização do Jump, inclusive após a apresentação de defesa, por que não seria possível antes? É evidente que na área trabalhista, e eu advoguei na área trabalhista, então falo, como se diz, de cadeira, por ter essa experiência também, a praxe sempre foi de aproveitar uma ação e formular todos os pedidos. Sim. Eu creio que nós, atores do processo, principalmente juízes e advogados, nós precisamos estar atentos a essa nova realidade, que prioriza, assim, o julgamento integral do mérito, mas em prazo razoável. Sim. E para obter a razoabilidade do prazo na entrega da tutela estatal, aquilo que necessita de perícia não pode vir junto com outros pedidos, seja matéria só de direito, às vezes, ou seja pedidos que haverá uma instrução simplificada. Verdade, verdade. Isso facilita essa acumulação de pedidos, tem isso, né? Ela pode provocar um atraso nessa duração razoável do processo. E também houve uma pergunta que passou, que eu anotei aqui da Lola, se esse desmembramento ele vai implicar num novo processo para fins estatísticos. Sim, estatisticamente vai gerar um novo número de processos. Eu que atuo em vara única, né, e seja o cadastro da ação de cumprimento, que eu mencionei, se não houver recurso, seja o cadastro da mesma classe judicial do processo a ser desmembrado, uma nova AT de rito ordinário, uma nova AT de rito sumaríssimo. Isso vai gerar, sim, estatisticamente, um novo número de processo, em ambos os casos, e em ambos os casos o processo vai entrar na fase de conhecimento, onde a vara única, em princípio, não haveria maior problema. Agora, onde há foro, essa distribuição será feita para a própria vara que determinou o desmembramento. E, salvo engano, o PJE vai cadastrar isso como uma nova ação normal e vai gerar a compensação na distribuição. E um detalhe, Beatriz, o juiz, na minha visão, o juiz que aplicar o JUMP, seja no cadastramento de um novo processo para cumprimento da sentença, seja para um novo processo na mesma classe judicial do processo desmembrado, ele não está criando processo. Porque a parte que bateu a porta da justiça protocolizou a sua demanda e, como sabemos, através da ação se provoca a jurisdição, faz surgir o processo. E assim como processos podem ser apensados durante o andamento de ações conexas, também pode aquilo que não é conexo e não depende do outro também pode ser desmembrado. Então, eu entendo que nós juízes do país inteiro, que viermos a aplicar o JUMP, não estamos criando processo.
Nós estamos cumprindo o dever funcional de aplicar a lei e buscar a razoável duração do processo. Princípio então, constitucional. eu não me preocupo em relação a que as corregedorias do país todo, mesmo a Corregedoria Geral do TST, possa vir a eventualmente instar algum magistrado por adotar esse procedimento, nem mesmo naqueles casos que nós comentamos antes, de matérias afetadas, que o processo está, às vezes, há muito tempo parado por causa de um pedido e os vários outros não podem ser analisados. Em nenhum desses casos a magistratura está ferindo o princípio dispositivo, o princípio da inércia da jurisdição. Muito pelo contrário, está cumprindo o dever funcional de buscar a razoável duração do processo. Esses casos de repercussão geral que tu bem falaste aí, né? Assim, a Ângela, acho que falou aqui que tinha 80 processos lá na vara de Joaçaba, né? IRDR, IAC, né? Tudo isso é possível de ser utilizado o JUMP, né? O julgamento do pedido não afetado. E como operacionaliza isso no PJE? Da mesma forma que nos demais casos, ou aqui é mais específico? Como é diferenciado, Reinaldo? Os processos que tramitam na instância originária, normalmente nas varas do trabalho, e que tenha um pedido afetado, seja por IAC, por IRDR, né, incidente de resolução de demanda repetitiva, ou mesmo o IRRR, né, que é o recurso de revista repetitivo, na vara nós temos o JUMP. O JUMP me parece que é um instrumento apropriado para se dar efetividade àquilo que não está afetado e não está suspenso. Agora, se o questionamento envolver o tribunal, é possível um JUMP no tribunal? No segundo grau, isso. E aí? Isso. Até porque nós temos, por exemplo... O nosso corregedor está aqui, vamos lá. Aí, Maria, especialmente para ti. Se nós tivermos um RO, por exemplo, com 5 pedidos, e um dos pedidos estiver afetado e determinada a suspensão, no PJE, no segundo grau, não tem o campo que tem no primeiro grau para a sentença parcial. Até porque lá ele está na fase recursal. Sim. Então, dentro do PJE, eu não vejo no segundo grau como resolver esse imbróglio, porque lá não tem o campo próprio. Agora, daria para construir? Teria que fazer N ginásticas. Dá para construir desde que o Reinaldo vai substituir no tribunal, tem certeza que vai construir? Não, o Reinaldo não. Ele voltar a aceitar a substituição no tribunal, né? Aí tem certeza que o JUMP avança lá. Não, o que nós precisamos, Beatriz, o que nós precisamos de fato é de uma regulamentação nacional. Isso que eu ia te perguntar. No processo de trabalho. Para resolver todas essas questões, há necessidade de uma regulamentação nacional, né, Reinaldo? Para evitar até essas disparidades de entendimento entre tribunais, que impeçam, inclusive, ou que posterguem o uso do JUMP por esse receio da insegurança jurídica, né? Na verdade, nós precisamos tratar de um tema que não foi ainda enfrentado de forma objetiva, ou se o foi nas instâncias superiores, não chegou para nós na base, porque nós precisamos definir qual é a natureza jurídica do JUMP, do processo de trabalho. Nós já sabemos que é de sentença. É sentença parcial, sentença em capítulo, ao contrário do processo civil, que é decisão interlocutória de mérito. Quanto a isso, me parece que está pacificado. Mas, pela previsão do CPC, a liquidação e o cumprimento da sentença JUMP, falando do processo de trabalho, é nos próprios autos. Só que para fazer isso nos próprios autos, eu não posso ter uma fase processual recursal, nenhuma de liquidação, nenhuma de execução, enquanto eu tenho uma fase de conhecimento aberta com pedidos pendentes de exame. O processo vira um caos. Sim. Vira um caos. Então, há necessidade de abrir no PJE aquilo que o CPC estabelece. Autos suplementares. Se nós temos os autos para execução provisória, e aqui, claro, estou dando sugestão, não sei se isso já foi pensado, se tentaram viabilizar e o Com PJE certeza não deixou. foi pensado, não. Duvido que alguém tenha pensado além de ti, Reinaldo.
Beatriz, eu sei que muitos colegas já passaram lá pelo PJE, nas instâncias superiores, e tentaram resolver esse problema. Eu sei que já se tentou resolver isso, mas por uma razão ou outra não se conseguiu. Agora se conseguiu, abrindo só o campo da sentença parcial. Que já é um avanço, né, Reinaldo? Já é um avanço. Não se poderia fazer porque não tinha nem essa possibilidade, né? E aí a gente fica Exatamente. com aquela discussão de a gente não poder instrumentalizar um instituto que já estava previsto no CPC por conta de um instrumento de trabalho que é o PJE, né? Que deveria vir para facilitar e não complicar. Mas, de toda forma, já é um avanço. Então, eu acho que assim, o primeiro passo foi dado, né? Agora a gente vai te indicar lá para o TST para tu fazeres essa implementação e encaminhar. Já está aqui, ó, vou mandar essa live. Assim, sem querer, a gente manda essa live lá para o TST. Uma mera indicação. Beatriz, deixa eu fazer um outro comentário que eu recordo da época que eu era advogado, em que sempre que havia um incidente no curso de um processo, por exemplo, antes do CPC atual, se houvesse uma impugnação ao valor da causa, era criado um processo com o mesmo número do processo onde houve o incidente, com a extensão no final, não sei se tu recorda disso, 001. Sim, eu lembro. Uhum. Depois, se viesse sentença em um embargos declaratórios, o ED 002. Quando o processo entrava na liquidação de sentença, processo número extensão 003. A apelação 004. Embargos à execução 005. O que nós precisamos no PJE, e aqui, claro, estou tentando ajudar construir, né? Construir aquilo que nós precisamos no PJE. Ou se adota aquela solução que eu indiquei anteriormente, de abrir a classe processual autos suplementares, e tratando os autos suplementares como sendo um incidente do processo, e aí não geraria novo número de processo. Isso acabaria problema, prejudicando a vara, né? Porque, na realidade, é um novo processo, né, Reinaldo? Verdade seja dita, ele é um novo processo, vai ser tratado como um novo processo, mas não vai ter número de novo processo, né? Na verdade, ele seria, a seguir o CPC, ele seria o mesmo processo, com um desmembramento dentro dele mesmo, e aí com a situação que indiquei. Incidente 1, incidente 2, incidente 3, incidente 4, ou a outra hipótese que eu mencionei, que se crie dentro do PJE a classe autos suplementares. Porque aí nós conseguimos cumprir exatamente aquilo que está previsto no CPC. E pelo menos esse problema de informática nós resolveríamos. Agora, nós temos todas as outras discussões jurídicas, né? Mas para isso a gente tem o doutor Reinaldo. As discussões informáticas a gente resolve no PJS. As discussões jurídicas a gente conversa com o doutor Reinaldo. Reinaldo, ainda do desmembramento, né? Se aplicado, né, no JUMP, ele altera o valor da causa em ambos os feitos, né? E aqui eu vou pegar, porque essa pergunta veio bem assim, ó, pessoal. Doutor Reinaldo, o valor da causa em ambos os feitos, abre, primitivo, barra matriz, barra originário, barra mãe, versus desmembrando, barra derivado, barra filho. Okay. E altera o rito processual, também altera nos dois processos? Vamos lá. Pois primeiro nós precisamos definir a situação que eu estava comentando antes. Isso é um incidente no processo? Sim. E vai continuar vinculado a esse processo? Enquanto não tivermos o instrumental próprio, e eu dei duas sugestões ali, não sei se é possível viabilizar ou não, só nos sobra as outras opções que eu comentei. Ou cadastra novo processo com cumprimento de sentença, tá? E quando eu cadastro cumprimento de sentença é porque transitou em julgado, então não teria, em princípio, o problema do questionamento que foi feito. Agora, se eu tiver o RO, e eu vou cadastrar um novo processo com a mesma classe judicial do processo matriz, que eu chamo esse novo processo de desmembrado, né? Derivado, enfim, essas nomenclaturas que foram postas ali. Filho, eu gostei do filho, da mãe e do filho.
Isso, o processo matriz é a mãe, o desmembrado é o filho. É o filho, é mais bonitinho esse, mais fácil de entender do que derivado, originário dele. Não, mãe e filho. Gostei do mãe e filho. Como é que fica nesses dois processos, no processo matriz e no processo desmembrado, a situação do valor da causa? Altera ou não altera? Sim. É outra temática que nós vamos ter que construir, porque é possível fazer duas interpretações. A primeira, que como se trata de um desmembramento, não se altera o rito e ele vai prosseguir assim. E a segunda é, tem que alterar o valor da causa em ambos os processos, e se isso gerar a alteração do rito, que se altere o rito também. Vamos imaginar, Beatriz, um processo desmembrado. Refere-se ao aviso prévio exclusivamente, o valor é de R$1.000. Ou seja, esse valor não excede a 2 salários mínimos. Se essa ação tivesse vindo só com esse pedido, o rito processual dele é o sumário. Não é nem o sumaríssimo, é o sumário. E nem cabe recurso, exceto versando matéria exclusivamente constitucional. Exato. E aí nós vamos admitir um recurso naquele processo de R$1.000, quando lá se discute só 1.000, tanto que a sentença analisou só isso, seja para condenar ou absolver, com o desmembramento dele de um processo que o valor da causa total era de R$50.000. Olha só. É evidente que nós vamos ter as duas linhas de argumentação e cada colega vai ter que se posicionar no sentido de permitir que o valor da causa, e aliás, valor da causa, vamos recordar, né, que o CPC colocou como matéria de ordem pública, sim, então é dever de atuação de ofício do juiz, não é vontade das partes. Qual vai ser a linha de posicionamento do magistrado? Mantém tudo como está, inclusive rito, ou readequa o valor da causa para ambos os processos, para rito e para a respectiva recorribilidade? Eu vou complicar ainda mais essa tua pergunta. E se for um pedido genérico? E se for um pedido genérico? Né? Uma pensão vitalícia, dependente ainda de uma pensão. E aí, como é que a gente resolve? Né? Até porque no pedido genérico é a parte de cima, né? Sim. A parte de cima, então não há problema. O que pode acontecer no pedido genérico é o juiz entender que a estimativa está muito aquém dos fatos narrados e do pedido formulado. Porque se é uma pensão de 100%, por exemplo, e se alega uma incapacidade total, e se sabe qual é a base de cálculo, que é o salário do trabalhador, se sabe a idade dele, se sabe o que se postula, ainda que se faça um pedido genérico, dá para fazer uma estimativa mais próxima da realidade. Agora, nessas ações de doença ocupacional, acidente de trabalho, em que o trabalhador não sabe a extensão da capacidade, sim, como regra, é o valor da causa que se leva em consideração, observado o princípio da boa-fé, e se não existir também impugnação da parte contrária, porque se houver, o juiz também vai ter que se manifestar. Outra questão o universo, Beatriz. Mais uma. Ô, Reinaldo, e no caso desse desmembramento que a gente, né, que tu mencionaste do processo mãe e do processo filho, eles podem eventualmente vir a ser apensados novamente na fase de execução, caso alcancem o mesmo estágio processual? Entendo que perfeitamente. Até porque o objetivo do desmembramento foi viabilizar o julgamento e levar à efetividade o direito material lá reconhecido. Agora, se aquele processo desmembrado ele entra na fase de execução e não se consegue dar efetividade total, ou se deu parcial, ou não se conseguiu dar efetividade nenhuma, e o processo matriz tramita e alcança também a fase processual do cumprimento da sentença da execução, não vejo óbice nenhum, muito pelo contrário, tudo recomenda que ocorra a centralização dos débitos em um só processo, como nós fazemos hoje, quando temos mais de um processo envolvendo o mesmo devedor. Então é perfeitamente possível. O fato deles terem nascido como um, desmembrados, viraram dois, e depois retornar
A um só? A um só. Perfeitamente possível. Nenhuma dificuldade. De um foram para dois e de dois voltaram para um, né? E foram felizes para sempre, a mãe e o filho. Isso considerando que tenhamos só uma atriz e um filho. Ô, Reinaldo, cabe prescrição total, né? No caso de prescrição total de um pedido, cabe jump e o PJE permite o lançamento dessa sentença parcial de prescrição total? Olha só, Beatriz, que situação curiosa. Em se tratando de jump, nós estamos olhando, todos nós, só para o artigo 356 do CPC. Só para o artigo 356. Tá? Só que nós precisamos olhar ao artigo 354 do CPC, que trata de uma nomenclatura que o legislador utiliza de extinção do processo. E a extinção do processo, ela se dá em todos os casos de pedido resolvido sem exame do mérito, que é aquele nosso rol do artigo 485 do CPC, ok? Uhum. Mas nós temos que atentar que o caput do 354 do CPC alude também à extinção do processo, é a nomenclatura que o legislador adota, nos casos dos incisos 2 e 3 do 487. O inciso 2, prescrição e decadência, e o inciso 3, aquelas três hipóteses de homologação. Homologação em caso de renúncia do direito de circundação, homologação de autocomposição e de reconhecimento da procedência do pedido pelo demandado. Então, as hipóteses dos incisos 2 e 3, que são essas que eu indiquei, e se o questionamento teu eu acho que eu entendi isso, é um caso de uma prescrição total, uma decadência, ela está no JUMP não do 356. Ela está no JUMP do 354 caput, combinado com o parágrafo único do 354. Porque enquanto o caput do 354 alude à sentença total nessas hipóteses, ele diz que pode haver uma situação de sentença parcial, como é o caso, por exemplo, a área trabalhista, o autor formula um pedido de indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, e o magistrado entende que existe prescrição total em relação a isso. Mas em relação ao pedido de horas extras, o magistrado entende que tem que prosseguir. Então, nós temos um JUMP escondido em outro dispositivo do CPC. Nós Exatamente. temos o jump expresso e o jump implícito. O Não, explícito e o implícito. Os dois são expressos, mas estão tratados em dispositivos distintos, tá? Que só alguém que procura muito acha, né, Reinaldo? Deixa eu te confessar, Beatriz, achei isso hoje, tá? Achei isso hoje. Estava olhando os artigos ali, achei isso hoje. Até porque eu pensei num primeiro momento... E se tu procurares, tu vai achar mais coisa ainda para uma live, né? Terceira e para uma quarta live ainda. Veja a seguinte situação, Beatriz, muito... nos encaminhando para o final, porque já é quase 10 horas, e tu veja o que é o prestígio do convidado. Quase 70 pessoas pessoal, aqui, há 1h30 te ouvindo, né? Aprendendo, verdade, interagindo, só alguém do quilate do Reinaldo para conseguir reunir uma plateia tão seleta durante 1h30. Então, Reinaldo, assim, tutela provisória e JUMP, qual a diferença? Que a princípio a gente olha e diz, mas por que não utilizar então uma tutela provisória aqui em vez de um JUMP? Ok. A diferença básica está em que, como a nomenclatura diz, a tutela provisória ela será sempre provisória até que sobrevenha a sentença em que ela vai ser ratificada, revogada, reformada, mas ela, em sendo deferida, ela vai ser cumprida de imediato. No caso do JUMP, nós estamos indo para a tutela definitiva, para a sentença, no processo de trabalho, para a sentença parcial, correto? E o detalhe que o JUMP, conforme o parágrafo 2º do 356, ele permite de imediato, inclusive sem caução, que lá no CPC tem que caucionar em determinadas situações, ele permite a liquidação e o cumprimento da sentença sem caução de imediato. Então, quando se utiliza o JUMP, eu diria que estaríamos em uma tutela não provisória, e sim uma tutela definitiva, porque tem a sentença, que permite o cumprimento tal qual a tutela provisória é concedida. Mas os institutos são distintos.
Estamos sem dúvida. distintos, né? Reinaldo, né? Chega de te explorar aqui por uma noite. Eu quero que tu finalizes, antes da gente finalizar com essa última pergunta, eu quero te dizer assim do prazer que foi estar aqui mediando esta live e vendo, assim, quem te conhece, né, Reinaldo, tu sabes que eu sou fã, uma imensa fã do teu trabalho. Aliás, eu não, né? Todos que estamos aqui te prestigiando, todos os colegas, para nós é um orgulho ter um colega como tu, em Santa Catarina, com essa disponibilidade. Quem não conhece o Reinaldo, precisa de qualquer coisa, pode mandar às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã, o Reinaldo está ali, pronto, sempre disposto para ajudar, com desprendimento e com essa capacidade técnica invejável. Então, quero te dizer assim, que foi um prazer assistir esta aula, perfeita aula que tu deste, de um assunto denso, né? Desde o início a gente procurou fazer uma coisa didática, porque não é um assunto fácil, é um assunto novo. Não. E eu posso te dizer que com esta aula, tu simplesmente convenceste todos os juízes e não juízes que estão aqui a utilizarem o Jump, né? Porque ficou muito evidente assim, os benefícios, a duração razoável do processo que a gente tem que ter em mente, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente está lidando com um país que vai chegar à marca de 20, 30 milhões de desempregados, e a Justiça do Trabalho tem que ter essa consciência de justiça social. Nós temos que assumir esse nosso protagonismo, e o Jump é um instrumento importante nessa busca por esse protagonismo. Então, mesmo antes de encerrar, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir aqui. E aí te devolvo a última pergunta, até para as tuas considerações, sobre a resistência ao uso do Jump. E aqui eu me incluo, porque eu fui e ainda era até essa live, não mais, porque agora eu aprendi. A resistência ao uso do Jump. Isso é cultural, Reinaldo? Tu achas que isso vai implicar numa mudança de cultura? Beatriz, recordas que há poucos dias, semana passada, acho que na segunda-feira, tivesse a live com o Chedid. Sim. E o nosso querido Chedid contou histórias da judicatura muito interessantes. Ele tem inúmeras. Sim. Uma que ele não contou naquele dia. Não, porque ele quer voltar para uma outra live. Não, ok. É por isso. Uma das que ele comenta conosco, e eu trabalhei lá em Lages, e conheci ele lá, trabalhei em Lages como juiz substituto há 2 anos e meio, foi da primeira sentença datilografada. Essa ele não contou mesmo. Em que foi invocada a nulidade da sentença, porque antes das sentenças eram manuscritas. A sentença datilografada, quem foi que fez? Quem foi que datilografou? E por aí os questionamentos seguem. Olha só. E nós, Beatriz, que somos praticamente do mesmo concurso, uma diferença de 5 meses apenas, né? Nós passamos durante essa etapa da judicatura perante a Justiça do Trabalho por N situações. A época da máquina de escrever, em que você tinha que colocar folhas atrás da folha oficial, colocar carbono entre elas, 4 vias, para fornecer uma via para cada advogado. Verdade. Houve época em que o advogado só recebia a via dele se trouxesse a folha dele para colocar, porque a Justiça do Trabalho não tinha orçamento. Tinha folha, é verdade. Nós tivemos a época da informatização, e o Chedid foi o nosso grande idealizador desse ponto, todos sabemos. Eu recordo da época da máquina de escrever, em que o tribunal mandou algumas resmas em cor azul. Sim. Para as atas de audiência e as sentenças serem impressas nessa folha azul. E a revolta minha, quando chegou aquilo e disseram para que era, eu disse, mas só falta essa. Agora, cada vez que eu imprimir, vou ter que abrir a gaveta, colocar a folha azul para fornecer. Sim, que absurdo, né? Eu tive essa para pegar a assinatura minha, pegar a assinatura das partes. Que absurdo isso. Então, Beatriz, essa resistência nossa às novidades é natural. Isso é cultural. É verdade. Isso é cultural.
E é evidente que, num primeiro momento, haverá uma resistência de alguns colegas. Eu recordo que naquele evento que tivemos, na EJUDE 12, lá em 2015, época da vacácio legis, da vacância do CPC, eu apresentei em um grupo temático um enunciado no sentido de aplicabilidade do JAMP na Justiça do Trabalho. Olha só, 5 anos atrás. O enunciado não passou no grupo temático, por N razões. Claro. Por N razões. Não, sequer foi levado à plenária. Alguém mencionou o Reinaldo é avant-garde. Reinaldo é avant-garde, há 5 anos atrás. Exatamente. E nos nossos eventos da Escola Judicial, vez ou outra, tratando de N assuntos, porque foram muitas das novidades trazidas pelo direito processual civil e com aplicação ou não ao processo de trabalho, e aí precisamos debater cada novidade. Por vezes eu fiz menção ao JAMP. E notei sempre a resistência da grande maioria dos colegas. Eu acho que agora é inevitável. O JAMP ele vai permitir que muitos processos que não podem ser julgados de forma total, por uma ou outra razão, e aí tem ele, como as hipóteses dos processos afetados, das perícias que talvez não consigamos realizar nessa época de pandemia. Tá? Então, o JAMP é um instrumento hábil a permitir que possamos fazer o fracionamento dos processos e julgar aquilo que está maduro. E eu sei que, por ocasião do primeiro JAMP de cada colega que estiver assistindo essa live, ele vai lembrar, culpa do Reinaldo. Estou lendo esse processo para uma sentença parcial quando poderia dar uma sentença total. E eu sei disso porque na minha primeira sentença parcial também pensei isso. Por que eu estou fazendo isso se poderia aguardar para julgar tudo lá na frente? Então, por culpa aqui a minha confissão. Por culpa de mim mesmo, né, Reinaldo? Não dá nem para poder... A mesma pergunta eu também me fiz, mas nós precisamos avançar nesse tema. E, Beatriz, hoje, o nosso colega Barros Pai está deixando a judicatura depois de 30 anos. É verdade. Então, um grande abraço ao nosso colega lá de Joinville, que hoje está nos deixando e vai curtir uma nova vida aqui para frente. Toda a saúde aí. Ao Barros, a nossa homenagem, né, pelo exemplo, pelo legado na magistratura, de muita cordialidade, de elegância, gentileza, sorrisos, né, que a magistratura nos reserve juízes assim, de escola, como o Barros e como o Reinaldo, que nos deu uma aula durante essa 1h30. Muito obrigada, Reinaldo. Como eu te disse, é sempre um prazer te ouvir e ver este brilho nos olhos, né, de quase 27 anos de magistratura, este guri, né? O Reinaldo está sempre em busca de novidades, está sempre discutindo, debatendo, e a gente sabe que é sempre a gente pode desabafar, não está bem, trocar ideias, o Reinaldo está sempre disponível. Obrigada, Reinaldo. É um prazer ser tua colega, é um prazer ter um juiz do teu quilate aqui em Santa Catarina. E eu quero finalizar buscando no patrono da educação, Paulo Freire. Eu sempre gosto de finalizar as lives com um trecho de poema, um trechinho literário, e eu fui buscar em quem é um patrono da educação, que eu acho que é o teu caso, que nos inspira com as tuas aulas e com os teus ensinamentos. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Paulo Freire, em Pedagogia de Autonomia. Muito obrigada por emprestar essa beleza em tudo que tu nos ensina, meu amigo. Foi muito obrigado, bom. Beatriz. Muito obrigado pelo convite e poder compartilhar contigo dessa live num tema tão importante como essa época pandêmica, mas não só nessa época, para o futuro. Foi ótimo te ter aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença até essa hora. Só o doutor Reinaldo para conseguir concentrar, né? Tanta gente bacana. Obrigado pela presença de todos aí. Juízes. E continuem seguindo aqui esse projeto da Matra. Patrícia, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho como assessora de comunicação social aqui da Matra 12. Ao Kilzer,
a Érica, a todos os colegas que nos acompanharam, aos advogados que aqui estiveram presentes. Logo teremos outras lives. Continue seguindo o perfil da Matra 12, Dr. Reinaldo, @Reinaldo Branco de Moraes. Eu sou Maria Beatriz Gubert, @MBeatrizGubert e @Cursos Juslabor. Na quinta-feira anuncio uma live com meu primo, né, porque a minha família é toda jurídica, sobre justiça restaurativa e conciliação na justiça comum. Ele é juiz de direito no Rio Grande do Sul e eu sou juíza do trabalho aqui em Florianópolis. Então vamos falar sobre justiça restaurativa e conciliação na justiça comum, na justiça do trabalho. Muito obrigada pela presença a todos. Muito obrigada, Reinaldo. Um beijo. Boa Até noite. mais. Grande abraço. Tchau, tchau.